Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa mais uma vez, essa tarde chuvosa. Estava um pouquinho abafado, né? Então, mas a meteorologia, a gente até estava conversando aqui, que está dizendo que vai ser a terça e a quarta-feira com chuva pesada. Que pesada seja, mas não tanto, né? Não tanto. Vamos fazer a nossa prece para a gente começar o nosso encontro de hoje, agradecendo aos irmãos da espiritualidade por aqui estarem mais uma vez nos auxiliando. Que possamos, Mestre Jesus, com a sua ajuda de Deus Pai Todo-Poderoso, recebermos os ensinamentos que essa doutrina tão maravilhosa nos traz, que nos encaminha no caminho da verdade, sem dúvida. Agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo, que possamos contar com esse auxílio e essa orientação sempre. Obrigado, Mestre querido, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Sueli Machado, é contigo. Vamos lá. Boa tarde a todos. Estamos falando de reencarnação, né? Começamos esse capítulo, até vamos abordar esse tema na exposição do livro Espírita. Ela vai começar na semana 24, vê aqui para mim, antes de 24, o domingo antes do de 24 de outubro, 20? É domingo que vem, né? Não tem ainda propaganda. Neuza estava até preocupada, porque ainda não tem propaganda e eles mandaram fazer, não sei se a gráfica atrasou, vai ter aí, né? A exposição do livro Espírita. Então, os temas serão todos em torno do livro dos Espíritos, dos princípios básicos da doutrina, né? Vai começar com o que é o Espiritismo, que é o primeiro, que não faz parte da codificação, mas tem ali muitas explicações boas, e depois os princípios básicos, né? A existência de Deus, a existência da alma, a pluralidade das existências, e é o que ficou para eu abordar, a pluralidade das existências, exatamente o que a gente está falando aqui, né? Bem, Kardec perguntou se o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos. A gente vai sempre deduzindo. Às vezes, as pessoas me perguntam assim, mas aonde está escrito isso e assim que você falou e tal? Nem sempre está tudo ali com todas as letras escritas, mas a gente vai tirando as conclusões. Por isso que é bom o estudo em grupo, porque o livro dos Espíritos, ele abre um leque inimaginável, né, de estudos e de tudo. Portanto que Kardec desenvolveu toda a codificação a partir dele. Ele tem 4 livros, aqui dentro tem os 4. Né? Tem a parte científica, filosófica, religiosa, tem a justiça divina, que é o céu e o inferno. Então, todos os livros da codificação estão aqui. E vai naquele desenrolar. A parte científica foi desenvolvida no livro dos médiuns, a parte religiosa foi desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo, a filosófica na Gênese, a justiça divina, né? No céu e o inferno. Então, a gente vai fazendo tirando as nossas conclusões junto, né? Todo mundo pensando junto, porque nem tudo está aqui com todas as letras escritas. Isso aqui, por exemplo, está, né? Mas se não estivesse, seria muito fácil a gente concluir, por causa da anterior a ela. A anterior a ela é assim. Porque às vezes as pessoas falam, eu acho o livro dos Espíritos muito difícil. Não é difícil, a gente tem que ser aberto para isso, não ter preconceito, estar aberto ao estudo, né? E também ir refletindo sobre aquilo que a gente está estudando, né? Então, isso aqui é uma observação que serve também para outras questões aqui dentro de O Livro dos Espíritos. A anterior, essa aqui é a que eu li, ó. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? A anterior a ela é essa aqui, ó. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? E eles dizem, a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso.
quando se despojou de todas as suas impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Se não tivesse essa outra pergunta aqui, e alguém fizesse, ou nós mesmos fizéssemos, qual seria a conclusão que nós tiraríamos? Mesmo sem ler aqui a resposta dos espíritos. Por causa da anterior, essa diz o seguinte: o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Então, o que a gente pode concluir? Que não. Não tem outra conclusão aqui. Eles dizem isso, mas mesmo que isso não tivesse explícito aqui, não. Porque se a cada 9 existências o espírito dá um passo na senda do progresso, cada um dá 1 ou 2 ou 3 passos de acordo com o esforço que ele faz para melhorar. Então, se ele se melhora mais rapidamente que outro, claro que ele vai ter um número de encarnações menor que o outro. Porque se nós temos um número de encarnação suficiente para a gente evoluir, para a gente se tornar um espírito puro, então isso vai depender de cada um. Então, pode ser igual o número de encarnações de um e de outro? Não, não pode. Então, são essas conclusões que, ao estudar o Livro dos Espíritos, a gente tem que aprender a tirar essas conclusões. Porque nem sempre a pergunta seguinte é aquela que nós gostaríamos de ter feito ou aquela que nós faríamos, nem sempre. Às vezes, parece que fica alguma coisa no ar, embora Kardec... ele foi, assim, sensacional nessa escolha das suas perguntas. Ele perguntou tudo que nós gostaríamos, né? Então, a essa pergunta, os espíritos respondem não, que seria a conclusão que nós tiraríamos. Não, não pode ser. Se ele precisa de evoluir, ele vai reencarnar quantas vezes for necessário. Então, aquele que evolui mais rápido é igual aquele que entra numa escola de estudo fundamental. É certo que ele vai fazer o estudo fundamental em 8 ou 9 anos? Não, não é certo. Não é garantido. Ele não pode, se ele for reprovado, ele vai ficar fazendo mais tempo. Ele vai ficar 2, 3 anos numa série, na outra ele vai ficar mais 2, 3 anos. Um curso universitário que seja feito em 4 anos, se ele não estudar, se ele trancar, se ele fizer, não passar, ele vai fazer em 5, 6 anos ou até mais. Agora, o outro que se dedicou vai fazer no tempo certo. Assim são as encarnações. Encarnação é aprendizado. A Terra é uma escola junto com todos os outros planos, por onde a gente passa. Por onde a gente aprende. Então, não tem realmente número determinado, muito menos um número igual para todos os espíritos. Eles dizem: aquele que avança rapidamente poupa-se das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. A gente fica... Eles colocam esse quase aí, para nos ajudar a pensar, porque se falar que é infinito, essa palavra infinito e eternidade dá um nó na minha cabeça. Eu acredito que muita gente fica confuso com isso, para sempre, para sempre, nunca, olha que palavra pesada, nunca, para sempre, toda vez, toda vida, não, isso é muito peso, Então, infinito, a bênção. Infinito é peso demais, Por isso que eles colocam aqui, quase infinito, Porque esse quase ameniza um pouquinho a vida da gente, Eu achei que não ia precisar disso aqui. Naquela hora estava um ventinho frio, Mas começa a esquentar. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Isso também é algo a se pensar. Última encarnação não quer dizer que o espírito não vai evoluir depois dela. Ele não precisa de reencarnar. Mas isso não quer dizer que ele esteja com a sua evolução pronta, porque é quase infinita
a evolução. Então, é outra coisa que a gente vai deduzindo. As coisas não vêm. Imaginemos se o livro dos Espíritos ou qualquer um tivesse que ter todas as explicações em detalhes sobre tudo, ele não caberia nessa sala aqui, né? Agora caberia num disquete, num negocinho, num pendrive assim. Mas isso é agora, né? Porque quando eles foram escritos, não. Então eles dizem assim, espíritos bem-aventurados e um espírito puro. Né? Um espírito bem-aventurado, um espírito puro, ele não está com a sua evolução pronta, e sim relativa. A todos os mundos que ele reencarnou, ele não vai precisar mais de reencarnar. Mas ele vai continuar a trabalhar, ele vai continuar a evoluir, ele vai continuar a se aperfeiçoar, sempre relativamente, porque absolutamente perfeito só Deus. A gente vai ficando ali, né, no relativo. Aí vem a justiça da reencarnação, que é muito parecida com as finalidades da reencarnação, com mais alguns adendos aí nos conceitos, né? É muito comum a gente falar assim, poxa vida, se fosse um homem de bem, se fosse um homem de bem, teria morrido. Quando acontece alguma coisa, né, algum evento, alguma situação, e até toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro daquele escadinha, né, que assombrava a sociedade com seus assaltos, com suas maldades e tudo mais. Eu acho que ele morreu, né? Escadinho? Também não sei se morreu. Morreu, né? Mas houve uma época, enquanto ele estava aqui na Terra, né? Que ele foi, numa guerra de bandido e policial, aí ele foi ferido. Mas ele foi muito baleado, muito. O meu primo, na época, ele fazia parte de uma emergência, da emergência do hospital que socorreu ele. E ele falou, ele estava igual uma peneira. Ele estava todo furado. Ele comentou comigo, ele falou, você que é espírita pode me explicar isso? Porque o homem estava todo furado. Mas parece que a bala fazia curva dentro dele, não atingia um órgão vital. E ele não teve uma queda de pressão. A cirurgia dele foi longa, porque era muita coisa para fazer, mas ele não teve uma instabilidade, nada. E saiu bem daquilo ali, né? Tanto que depois ele voltou para o presídio, eu não sei o que foi feito dele, mas daquela ele se salvou. Aí numa hora dessa assim, a gente tem língua felina, né? A gente tem, né? Eu pelo menos tenho, não sei vocês, talvez não. Mas aí o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente assim, né? Se a gente não for reencarnacionista, o primeiro pensamento que vem, se fosse um homem de bem, tinha morrido. Porque às vezes um pai de família com umzinho morre, umzinho, né? Um tiro, a criatura vai embora e deixa uma prole numerosa aí, né? Aí agora, são coisas que só a reencarnação pode explicar, né? Só a reencarnação pode explicar. Quando não tem que ir, não vai, não adianta. E quando tem que ir, não adianta fazer nada, vai mesmo. Né? Nós temos várias provas disso aí, nesses acontecimentos, nessas tragédias todas. Né? A Discovery está até mostrando a tragédia da Serra, né? Está com um programa mostrando aqueles salvamentos. Eu não sei, acho que é terça-feira, parece, à noite. Pessoas que a gente jurava que estavam ali mortas já, né? Soterradas a 4 metros, e, no entanto, estavam vivas. Inclusive, um deles, eu não tinha ouvido isso, eu fui ouvir agora, né? Nessa apresentação que eles estão fazendo. Um deles falou que estava quase desistindo, ele está lá de Teresópolis, esse. Ele estava a 4 metros, não sei se é Marcelo o nome dele, acho que é. Ele estava quase se entregando, ele falou, eu não estava mais aguentando aquela situação, a posição em que ele se encontrava e tudo, estava muito difícil para ele, mas aí estava faltando ar, né? Porque o pouquinho de ar que tinha ali naquela bolsa ali, onde ele estava acabando. Aí ele disse que uma voz direitinho falou para ele assim, respira devagar.
Respira, só falava isso para ele, respira devagar. Porque na hora do desespero, a pessoa respira muito rápido, acaba com um pouquinho de oxigênio que tem. A voz falou para ele, respira devagar. Ele falou algo que não era natural, que não era desse mundo, porque não tinha ninguém ali comigo, né? Ali ele teve a certeza que ele sairia dessa. Ele teve a certeza que ele seria salvo. E não demorou muito, ele conseguiu bater com uma pedra e eles ouviram, né? E socorreram ele. Então a gente vai vendo que enquanto a gente precisar ficar aqui nessa terra, nós vamos ficar. Nós precisamos espiar, nós precisamos provar, nós nascemos para isso, o objetivo, já passamos pelo objetivo da encarnação, que é esse, o aperfeiçoamento das almas e tudo. Então, quando nós vemos atrocidades, essas explorações todas, né, as maldades todas com as crianças, né, como tem acontecido violência com a criança, né, como as crianças têm sido espancadas, mortas pelos seus pais, coisas terríveis, né? Então a gente fica imaginando onde está a justiça de Deus aí, porque ou a gente não acredita em Deus, ou a gente procura uma explicação muito lógica para isso, né? E a gente encontra isso na pluralidade das existências. Então, a justiça da reencarnação, ela gira em torno dessas coisas, né? Da pessoa reencarnar e ter que pagar realmente tudo que ela fez. Então, tá aqui, 171. Que número, né? 171. 171. Bem a propósito, justiça da reencarnação, né? Sobre o que se funda o dogma da reencarnação. É o único momento que os espíritos usam a palavra dogma. Porque dogma, no sentido real da palavra, é aquela imposição de um conceito, algo que não tem que passar pela luz da razão nem nada. Mas a reencarnação é o único momento em toda a codificação que Kardec se refere a dogma, que é o dogma de raciocínio e não um dogma de fé. E no Evangelho segundo o Espiritismo também tem, mas sobre a questão da reencarnação, né? Até um texto, um parágrafo que Zé Manuel gostava muito, ele falava muito isso para mim quando eu comecei a fazer palestra, que eu tinha um medo danado de não dar certo. Já pensou? De repente dá um branco e eu vou ficar aqui com cara de paisagem para vocês, igual uma repórter ficou há pouco tempo, né? Tadinha, ela ficou paradinha olhando para a câmera porque subiu tudo que ela tinha que falar. E eu tinha um medo danado de acontecer isso, né? Ele falou, você fala tanto que não vai acontecer. Com certeza isso com você não acontece. Você fala por todos os cotovelos de todo mundo, né? E eu falo muito, realmente. Aí ele falava assim, para de pensar nessas coisas. Vai, ide e pregai o dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos. Línguas de fogo estarão sobre as vossas cabeças. Porque isso está lá no Evangelho, né? Aí eu pareço criança às vezes. Quando alguém fala as coisas para mim, eu fico pintando um quadro, né? Aí quando eu estava falando, eu imaginava aquelas línguas de fogo sobre a minha cabeça. E daqui a pouco pega fogo no meu cabelo, né? De tanto que esquentava, né? Então, realmente, dogma no Espiritismo é dogma de raciocínio, né? Sobre o que se funda o dogma da reencarnação. Eles respondem assim, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos, porque muita gente não tem a chance de se melhorar. Ela não tem oportunidade. O ambiente em que vive é complicado, a gente não tem ideia do que determinadas pessoas passam. Não tem nem tempo para fazer uma reforma íntima, não. Dependendo da situação e do momento e do ambiente em que estão vivendo, né? Todos os homens
não são filhos de Deus? É uma pergunta. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Ora, é outra coisa para se analisar com razão, né? É só refletir. Se Deus, ele é soberanamente justo e bom, compreende-se que ele vai nos perdoar, não é? Se ele é justo e ele é bom, talvez não pela justiça, mas pela bondade suprema que ele é. Então, claro que se ele tem uma bondade suprema, absoluta, ele não pode negar perdão a nenhum dos seus filhos. Ele não pode fazer isso, ele não faria isso. Porque um dos atributos de Deus, olha, é estudar, compreender reencarnação, não precisa nem ficar estudando muito, não. Sobre isso, não. Basta colocar os atributos de Deus e os acontecimentos sociais. Basta isso. Não precisa de mais nada. E não precisam todos os atributos, só aqueles. Onisciente, onipotente, onipresente. Então, pode tudo, ver tudo, está em todos os lugares, né? E é soberanamente justo e bom. Basta isso aí para a gente compreender que isso não está de acordo com a injustiça social. Não está. Então, basta a gente ver o que acontece no mundo, o que acontece no nosso entorno, né? Até conosco mesmo, né? Com a nossa situação, tanto recebendo uma ofensa quanto fazendo. Então, não pode estar de acordo. Então, não tem equivalência. Né? Não é equivalente, não tem como. É só pensar a respeito disso. Se Deus não vai negar o perdão, e isso ele não vai porque ele é soberanamente justo e bom. Então, ele não vai negar o perdão. Agora, é justo perdoar pura e simplesmente aquele que foi nocivo à sociedade, aquele que só fez o mal, que só explorou, que só fez maldade mesmo, né? Tirou oportunidades, tirou a vida de pessoas. É justo essa criatura ter perdão pura e simplesmente e ter o mesmo lugar que o outro, que foi um valor social, que só ajudou, que só foi solidário, que teve compaixão. Aí é aquela coisa, é justo? Bom, se a gente entendesse que isso seria igual para essas duas personalidades, né? Para esses dois tipos de caráter, aquele que só fez o mal e aquele que só fez o bem, aquele que se privou das coisas todas, até de coisas fundamentais da sua saúde para ajudar o próximo, e o outro que ainda tirava de quem não tinha, né? Ter o mesmo fim, estar na mesma condição, digamos, no mesmo degrau, um e outro, com o perdão de Deus, porque Deus é soberanamente bom, aí a gente começa a questionar essa situação. Por isso que antes do bom vem o justo. Mas Deus é justo, é soberanamente justo e bom. Né? Então a gente vai vendo, aí estamos de acordo. Aí é onde está a justiça então? Então ele não nega o perdão. Então aonde está a justiça? Nós vamos cair mais ou menos naquela questão do inferno, né? Antigamente se pensava que as almas iníquas, elas iriam para o inferno, para o fogo eterno. Bom, se elas fossem para o fogo eterno, Deus não teria perdoado. E aquela alma, né, aquela alma relapsa, aquela alma inferior, é filha de Deus, tanto quanto o justo. Né? Ele criou todos os seres, as criaturas são filhos de Deus. Só que ele deu o livre-arbítrio a cada um para fazer suas escolhas e até se arrependeu de ter criado o homem, né? Lá no início do Velho Testamento tem isso. Quando ele se arrependeu de ter criado homens que destruía a humanidade. Simbolicamente ele destruiu, porque o dilúvio veio,
só se salvaram aquelas criaturas todas que estavam na arca de Noé. Foi por isso que ele mandou Noé construir a arca, né? Então, isso é uma simbologia para a gente ver como nós aborrecemos esse Criador, né? Como nós decepcionamos Deus com as nossas imprudências, negligências, maldades, inferioridades e todas as outras coisas, né? Então, se vemos que não tem condição de estar um no lugar do outro, então alguma coisa tem que ser feita. Se ele não vai negar o perdão, como vai ficar a alma ruim ainda, a alma impura, que não tem direito ao céu? Ela não pode ir para o céu, porque ela é impura, ela é desobediente. Para o inferno ela também não vai, porque o inferno é uma realidade inalcançável. Então não é uma realidade. A partir do momento que não se pode alcançar, não é realidade. Então vai para onde? Aí não está nenhum momento, pelo menos eu não achei, se vocês acharem até passem para mim, porque eu não li tudo, mas que eu saiba, já conversei com outras pessoas, não tem a palavra purgatório na Bíblia. Não tem. Pelo menos os estudiosos me disseram que não tem, e o pouco que eu já li também não achei. O que seria o purgatório? Que a gente aprende, né, quando está estudando religião. Eu aprendi isso quando eu estudei religião dentro do cristianismo, né? Para fazer primeira comunhão. Pois é. O purgatório seria o local para as almas sofredoras, para as almas iníquas, para as almas pecadoras. Seria o purgatório. Essas almas iriam trabalhar para se melhorarem, para poderem alcançar o céu. Aí sim. Então, olha o que eles criaram. Olha o que a igreja criou para justificar a questão de Deus não poder negar perdão e elas não poderem entrar no céu. Então, foi criado isso aí. Isso não existe. Então, dentro da doutrina espírita, o purgatório é a terra. O purgatório são os planos materiais, são as grandes escolas, que se a alma é pecadora, se a alma é iníqua, ela não pode ser perdoada sem ela pagar pelo que ela fez. Então Deus dá o perdão, com esse perdão, ele dá a oportunidade do resgate, do espírito resgatar o seu passado. Já falamos outras vezes aqui sobre essa questão do perdão. Quando fazemos um mal a alguém, não é, causamos um prejuízo a alguém, a gente fica apavorado e quer se desculpar e pede perdão. A outra pessoa atingida, a pessoa que foi alvo, né? Ela nos perdoa, mas ela só faz o seguinte, ó, eu te perdoo, mas você conserta a situação, né? Porque eu não posso fazer, foi você que provocou isso aí, então conserta essa situação, né? Como a gente beber, pegar um carro e imprudentemente derrubar o muro de alguém, a gente ajoelha e pede perdão, só que o dono da casa vem, eu te perdoo, mas você bota um pedreiro aí, levanta meu muro de volta, bota meu muro em pé, né? Então o arrependimento que acontece, né, como consequência do reconhecimento do erro, ele não fica por ali. Arrepender-se só não é o bastante. É importante que a gente resgate esse erro aí, que a gente conserte isso aí, para que o arrependimento seja reconhecido, né? Então eu me arrependi e vou consertar o que eu fiz de errado. Mas como fazer isso? Né? Se uma vida só não for suficiente, nunca é, né? Raramente a gente consegue consertar situações numa vida só, algumas coisinhas a gente até consegue, né? Mas se a pessoa desencarnou, por exemplo, como que nós vamos nos redimir se a gente errou muito com uma pessoa que desencarnou e não está mais aqui? Para que eu conserte o meu erro com essa pessoa, que fazemos? Que vamos fazer?
né? Eu tenho que resgatar, porque se eu preciso consertar meu erro para merecer o céu, eu tenho que resgatar. Então, aí entra a questão lógica da reencarnação. Se o erro for no plano material, é aqui que eu tenho que resgatar. Às vezes as pessoas falam assim, vocês ficam falando de reencarnação, que vai reencarnar, que morre, não acaba, que depois tem que voltar. Concordo com isso não. Aí fala assim, aqui se faz, aqui se paga. Eu falei, eu estou de pleno acordo. E o Espiritismo também está de pleno acordo com isso. Aqui se faz, aqui se paga. Então, se não deu tempo de eu pagar agora, eu vou retornar para pagar. Não é aquele que sai para morar num outro continente e deixou uma dívida aqui, a dívida está lá para ele pagar. Está aqui para ele pagar, aliás. Lá, ele não está isento dessa dívida. A qualquer momento que ele for encontrado, ele não precisa nem voltar aqui. Mas se ele for encontrado, ele é solicitado a comparecer para que ele pague a dívida dele. Ou então ele vai ser deportado, ele vai ser processado de alguma forma. Então não é porque a gente muda de continente ou de país, sei lá o quê, que a gente não vai pagar a dívida que deve. Então não é porque a gente vai para a erraticidade, pode renascer até num outro mundo, como é o nosso próximo assunto aqui, encarnação nos diferentes mundos, não é por isso que a gente vai deixar de resgatar. Nós vamos ter que pagar o mal que nós fizemos. Então o espírito arrepende-se, pede a oportunidade para que ele possa então resgatar o erro dele, não é? Então, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir, um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade aqueles que não puderam se desenvolver. Isso já li agora mesmo. Claro que isso, a razão nos diz que isso não é justo. Então uma alma, ela tem que ter outras oportunidades. Porque é aquela história, às vezes a gente fala assim, é muito melhor a gente não saber dessas coisas, né? Tem hora que em alguns momentos da minha vida, até assim, eu falo assim, eu não sei se foi bom conhecer o Espiritismo, não. A responsabilidade está batendo tão forte, né? E tem horas, que eu não sei se acontece com vocês, comigo às vezes acontece, que eu tenho vontade de tirar o crachá de espírito e enfiar lá no fundo da gaveta. Depois eu pego. Como se ali fosse adiantar alguma coisa, né? Aí tem gente que fala assim, então é preferível não saber de nada, porque errar fora do conhecimento, errar na ignorância é melhor, né? Porque não vai ter que responder. Depende. Depende por que a pessoa está na ignorância. Se ela está porque ela não quer aprender, aí não adianta nada. Vai ter que responder. Agora, se ela está na ignorância porque ela não teve condições de aprender, é diferente. Não é? Quantas pessoas, às vezes a gente acha isso um absurdo, né? Mas muitas pessoas não sabem ler. Ainda, aqui no nosso Brasil, né? E não é lá no interior, não. É por aqui, em torno de nós. É em torno de nós. Quando minha mãe estava num estado bem assim, doentinha, a gente precisou de uma cuidadora, nós logo percebemos, né? Mas ela escondeu, ela não sabia ler. Ela não sabia ler. Uma pessoa de 40 e poucos anos, já tinha criado os filhos, ela não sabia ler. Então a gente fica imaginando por quê? Não quis aprender ou não teve oportunidade de aprender. Muitos não têm oportunidade. Então ela não pode ser cobrada por algo que ela não teve oportunidade. Assim é o conhecimento de uma maneira geral, principalmente do desenvolvimento moral. Aquela pessoa que não quer aprender as coisas, tomar conhecimento, para que ela não tenha que ser responsabilizada por determinados atos imorais que ela venha cometer, ela vai ser cobrada do mesmo jeito. Ela não aprendeu porque ela não quis aprender. Então, nessa situação é que Deus é justo, dando oportunidade aos espíritos que não tiveram condições
de se desenvolver moralmente para reencarnar e se desenvolver. Porque é muito difícil uma pessoa, nós temos tantos aqui no Brasil, fora dele também, né? Mas aqui a gente tem bastante, em determinadas circunstâncias em que aquele núcleozinho familiar vive, não tem condição da pessoa ser melhor do que ela está sendo, não. Os apelos são muito grandes, as privações são imensas, né? Então ela não tem muitas condições, ela vai reencarnar e vai dar continuidade ao seu desenvolvimento. Então, essa é a justiça da reencarnação. Dar oportunidades para que o espírito faça aquilo que ele não fez, refaça o que fez errado e possa resgatar o seu passado. Kardec agora tem um comentário bastante significativo sobre essa questão. Todos os espíritos tendem à perfeição. Nós fomos criados para o supremo bem e para a plena liberdade. Nós fomos criados para isso. Nós não fomos criados para ser tristes, infelizes e ficar sofrendo. Não. A criação de Deus é para o bem maior. Então nós fomos criados para a plena liberdade e para o supremo bem. Mas há que se ter aí uma longa caminhada para alcançar tudo isso, né? Então, todos os espíritos tendem à perfeição. E Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. É aqui que nós vamos provar. Não é na erraticidade. Mas na sua justiça permite-lhes realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ao acabar numa primeira prova. Então, que justiça maior do que essa? Não é aquela pessoa que não teve chance, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Como acontece muitas vezes que a gente fala. Na verdade, o homem de bem, ele não tem que ficar espiando nem provando mais nada, não. Por isso que ele vai. Por isso que ele morre. Porque, mas então aquele que vive muito é imoral? Não, não se trata disso. Todos nós estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo aqui na Terra. No nosso nível de conhecimento, mais ou menos, né? A Terra tem uma variedade enorme de evolução, né? De níveis evolutivos. Mas estamos todos no mesmo barco. Nós temos muita inferioridade. Nós temos muitos problemas para a gente resolver. Nós temos muitos inimigos, mas o nosso inimigo não é o vizinho, nem o colega de trabalho, não. É o que está dentro de nós, é o que nós carregamos. É o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade, é o ciúme. Isso é muito forte em nós. Os espíritos dizem que o orgulho é um dos piores inimigos a vencer. Que às vezes as almas reencarnam muitas vezes para vencer o orgulho. Só para vencer o orgulho. Imaginemos todos os problemas, né? Todas as inferioridades que a gente carrega. Então nós temos muitos problemas para resolver. Muitos. Aí a gente está mais ou menos naquela luta. Todo mundo, né? Todo mundo procurando aí um remo para remar para não morrer afogado. A gente está no mesmo barco, né? Claro que uns mais, outros menos, uns com mais facilidade de vencer as inferioridades, outros menos, mas está muito perto, né? Em termos de divisa aí, de degrau evolutivo, né? A gente está muito próximo um do outro. Então não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. É aquilo que a gente já falou. Às vezes a gente renasce em determinados ambientes sociais que não tem como, né? Não tem como a pessoa vencer ali. Mas então essa encarnação foi perdida? Não. Ela não vai vencer num ponto, mas ela vai vencer em outros. Ela precisa daquele contato ali, até para dar valor ao que ela vai ter, né, de oportunidade ainda. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança
e não os teria tratado com imparcialidade. Olha, Deus é imparcial. A justiça divina não tem negociata, não tem. Isso tem aqui no mundo, né? Mas da justiça divina não tem isso, não. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, muitas. A gente pode dizer até aí que são inúmeras, porque a gente não pode contar. Né? Quando a gente fala que alguma coisa é muito numerosa, a gente ainda pode contar, mas inúmeras, né? Isso tem uma conotação de não ter como contar. E as primeiras encarnações a gente não lembra, não pode nem contar, mas teve, né? Claro que a gente teve. Então, é a única que corresponde a vidas sucessivas, né? A única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. Então, Deus dá oportunidade a todos. Isso é algo que a gente não pode deixar de dar às pessoas que estão sob a nossa guarda, sobre a nossa responsabilidade, oportunidade. Então, isso aí, às vezes a gente fala assim, outro dia uma moça até veio falar comigo e falou assim, mas você fala, parece que Deus não nos dá nada. Eu falei assim, não, Deus não nos dá prêmios e nem castigos. Isso ele não dá mesmo. Ele não dá prêmio a ninguém e nem castiga ninguém. Aí ela falou assim, mas como assim? A gente passa certas coisas que a gente não tem culpa. Eu falei, aí você acha que isso é castigo de Deus? Que Deus é esse que você está pondo? Um Deus carniceiro, um Deus que não tem pena, um Deus que não ama seus filhos. Mas um pai ama seus filhos e castiga. Eu falei, bom, mas se ele castiga, ele está errado. Ele não tem que castigar, ele tem que dar oportunidade ao filho de ver que ele está errado. Não é? Um castigo não vai ajudar em nada, vai despertar. Até falamos sobre isso aqui no domingo, né? Que falamos sobre a criança. Castigo, criar criança com castigo é despertar a fera que existe naquela alma em realizações passadas. Então aquela criança, ela não vai fazer nada contra o pai, ela não pode, ela não tem poder contra aquele pai que está castigando ela. Contra aquele pai que está batendo nela, que está espancando ela ou colocando ela numa situação de privação. Ela não tem nada, ela não tem força para isso. Mas aquilo ali interiorizou. Num determinado momento aquilo vai sair. Como um vulcão, como lava de um vulcão. E sabe que hora que vai sair? Quase sempre? Na adolescência. Aí os pais ficam falando que os filhos são aborrecentes, rebeldes, que não sabe por quê, não sabe por quê. Plantou o quê nessa criança? Plantou a semente da violência. É o que ela vai saber fazer. Né? Então, pai nenhum tem que castigar filho, assim como Deus não nos castiga. E nem nos premia. Deus também não dá prêmio, não sai por aí dando prêmio, não. Agora, o que Deus nos dá, e isso é o mais importante de tudo, é a oportunidade. Ou melhor dizendo, no plural, oportunidades. Isso é um prêmio, isso é uma bênção. Oportunidades para tudo, para a gente alcançar nossos objetivos. Quem não tem oportunidade não conquista nada. Não tem chance. Quem não tem oportunidade não tem chance. Se um aluno não tiver oportunidade de entrar numa escola, se ele não tiver oportunidade de alguém ensiná-lo a ler, ele não vai aprender a ler. Sozinho é muito difícil. Tem autodidatas? Tem, mas não são todos que são assim, não é? Então Deus, isso ele nos dá. Oportunidades, infinitas oportunidades. Só não aprende quem não quer, só não resgata quem não quer, só não evolui quem não quer. Né? Porque quando se dá a oportunidade, a pessoa, se ela aproveita, tá bom, tá certo, ela vai conquistar, ela vai alcançar seus objetivos. Então, isso é o que nós recebemos de Deus, e é através da reencarnação que Ele nos dá essas oportunidades. Aí, dentro dessas oportunidades, a oportunidade da reencarnação é a grande oportunidade, é a maior de todas. Nós vamos trazer nessa encarnação o nosso mapa kármico, né? O nosso plano de viagem,
Todo mundo faz plano de viagem. Alguém viaja sem plano? Não, só um jovenzinho mochileiro que hoje já nem estão mais fazendo muito, está perigoso, né? Esse até vai sem plano. Bota a mochilinha nas costas e vai. Mas não é para todos, não é para uma família, né? Imagina uma família botando uma mochilinha nas costas, mãe, pai e filhos. Bota a mochilinha e vai, pega carona aqui, que coisa horrorosa isso. Então, todo mundo, por mais simples que seja a viagem, faz plano, faz um roteiro. E nós fazemos um roteiro para essa grande viagem nossa, que é para o mundo material, resgatar nosso passado delituoso. Aí, dentro dessa grande oportunidade que Deus nos deu, nós vamos trazer o nosso plano. E dentro do plano que fizemos, Deus continuará nos dando oportunidades para vencer o plano que trouxemos. Então, olha só, são oportunidades, essa é a palavra maior. Né? Coloca um anjo da guarda junto de nós, coloca esse espírito bom, superior a nós, é um espírito superior, nem é superior a nós, não, ele é um espírito superior, ele está acima da classe de espíritos inferiores, para nos guardar, para nos intuir, né, para nos nortear. Então, né, nós temos tudo, né, nós temos tudo através da reencarnação. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. Olha aquilo que a gente falou agora mesmo, né? Ele não pode esperar que por toda a eternidade aqueles que fizeram mais do que ele vão ter a mesma recompensa. A gente reconhece isso, não é? Quando nós falamos aqui sobre justiça divina, né, sobre a lei de justiça, amor e caridade, a gente abordou esse fato. Dá a César o que é de César, só isso. Né? As pessoas não querem a injustiça, não é a questão da desigualdade. Um empregado numa casa, seja ele, né, o motorista da casa ou o servente, seja o que for, ele sabe que ele não tem a qualificação do patrão. Ele sabe disso. E não é por isso que ele briga pela justiça. Qual seria a justiça? O pagamento do seu salário, adequado ao que ele faz, isso tem que ser justo, né? Oportunidades a ele para que ele cresça dentro daquela situação que ele se encontra ali. Não se pode negar oportunidade a um empregado nosso de se qualificar para ele arrumar um emprego melhor. São oportunidades que ele tem direito de ter. E se a gente pode dar, a gente tem que dar. Então, um empregado, ele sabe perfeitamente que ele não tem a qualidade do patrão. E ele não se revolta com isso. Pelo contrário, ele tem orgulho quando ele é bem tratado, quando ele recebe justiça daquele patrão na sua vida ali, com os seus familiares. Ele tem orgulho de falar que trabalha para doutor fulano. Ele tem orgulho disso. Porque ele é bem tratado, ele é tratado com justiça. A igualdade não é, né? Existe a desigualdade. Se ele morar na casa, ele não vai morar na melhor suíte da casa. Ele vai morar num quartinho mais simples. Mas ele não se revolta por causa disso. Pelo contrário, ele dá graças a Deus de ter aquele quartinho simples. Porque ele é bem tratado pelo patrão. Não é? Ele não vai comer diferente do patrão, não. Seria injustiça isso. Alguns fazem, né? Mas isso é injusto. Ele pode não comer lá na mesa, lá junto com toda a família do patrão. Ele pode talvez, né, nessa questão da desigualdade aí social, ele pode comer lá na cozinha, tudo bem, mas ele vai comer o mesmo que o patrão está comendo, é o que ele vai comer. É justo isso. Não é? Embora a gente saiba que isso não é bem assim na prática, mas pelo menos deveria ser. Então esse empregado vai se chatear com o seu patrão? Não vai, não. Ele vai ter orgulho de trabalhar para aquele patrão. E se ele for convidado à mesa, ele vai ter vergonha, ele não vai querer ir. Ele vai ficar constrangido, porque ele talvez não tenha fino trato, talvez ele não tenha um bom comportamento, ele não vai querer.
Mas ele não se revolta porque ele está comendo lá na cozinha, ele não se revolta porque ele mora num quartinho. Então, assim com os espíritos também. Se nós temos consciência que a gente não alcançou um nível evolutivo maior, que a gente não tem ainda a competência de outros espíritos, nós não podemos achar que a nossa situação após a morte vai ser igualzinha dele, que já alcançou um nível muito maior. Né? Imaginemos, né? Uma Madre Teresa, o Chico Xavier e outros mais, né? Que deram uma vida, que entregaram a vida em favor do próximo. Né? Foram pessoas caridosíssimas ali. A gente cuida da nossa vida, a gente quer o nosso conforto, o que não é errado, ninguém está dizendo que isso é errado, mas aquela criatura que deu a vida e a alma para o próximo, né, que viveu ali limpando ferido uma vida inteira por amor àqueles ali que ela nem nunca viu na vida, né, como Irmã Dulce fazia, como Madre Teresa fazia. A gente acha que a gente vai estar no mesmo patamar dela? E a gente pode reclamar porque não está? Claro que não, lógico que não. Então nós ficamos orgulhosos de ter tido esse exemplo, esse modelo de virtude para nos ensinar o que é certo fazer. Mas a gente ainda não chegou lá, mas a gente chega, a gente vai chegar. Né? A gente vai chegar. Então são nessas circunstâncias que a gente tem que colocar o nosso raciocínio para entender a justiça da reencarnação. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e de que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Olha, gente, é interessante que uma pessoa até da família com alguns problemas falou, eu queria tanto aprender o Espiritismo, aí dei um livro dos Espíritos e o Evangelho de presente. Aí ela ficou toda feliz e tal. Aí depois de algum tempo ela ligou para mim. Sueli, eu nem sei se foi bom. Eu falei, por quê? Ela falou assim, olha, eu estou lendo aquele evangelho, mas eu estou numa tristeza tão grande que eu estou achando tão difícil fazer aquilo. Eu falei, você está achando difícil? Para mim é quase impossível. Para você está difícil, tá bom. Menina, aquilo ali é a moral maior, aquilo ali é o bem supremo, aquilo ali não, realmente é um compêndio, aquilo ali é um estudo, mas a gente não, nessa encarnação, a gente não vai conseguir praticar o evangelho na pureza dele, não. Então não fica triste, não. Esse sentimento que você está tendo é o sentimento de todos nós. Aí tem hora que realmente a gente fica assim, poxa vida, eu não consigo fazer isso ainda. Eu não consigo isso, mas Deus sabe que a gente não é capaz ainda de fazer determinados atos, né, superiores. Ele sabe. O que os espíritos pedem é que a gente faça todo o esforço que está ao nosso alcance e que nas nossas atitudes a gente faça o melhor que nós já podemos fazer. Mas se a gente não pode dar aí uma nota superior a nós, né? Se a gente ainda não é digno de um 10, a gente não é porque a gente não aprendeu ainda. Se a gente já pode fazer para ganhar um 6, vamos fazer para ganhar o 6 e não para ganhar o 4. Porque a gente já sabe fazer para ganhar o 6, então vamos fazer para ganhar o 6. Esse 6 vai ser como 10 no momento. Porque o máximo que a gente pode dar é o óbolo da viúva. Às vezes a gente tem que pegar essas parábolas, esses ensinamentos, essas alegorias de Jesus e não aplicar só ali para aquela situação do dinheiro, né? A viúva só tinha um óbolo, era um dinheiro da época, né? Ela só tinha aquele. Ela deu o que ela tinha, tudo que ela tinha naquilo ela deu. Então, na hora que ela botou aquilo na balança, a balança pesou tanto, muito mais que os sacos e sacos de óbolos que os outros estavam pondo. Mas por que o dela pesou mais? Porque ela deu tudo que ela tinha. Ela não tinha mais. Então, se ela tivesse que receber uma nota de 0 a 10, ia ser 10 que ela ia receber por aquele óbolo que ela deu.
E aquele outro, às vezes, que deu muito, mas muito mais, talvez ficasse ali no 5, no 6, porque ele teria muito mais para dar e não deu. Apesar dele ter dado muito mais que ela, ele tinha muito mais para dar. E ela só tinha aquilo que ela deu. Então é isso, é o nosso comportamento moral, é o nosso comportamento no dia a dia. Nós temos que fazer o máximo que nós já somos capazes de fazer. Aí sim, né? Nós só seremos cobrados pelo mal que nós fizermos ou pelo bem que nós deixarmos de fazer. Porque se a gente pode fazer esse bem, a gente tem que fazer. Às vezes a pessoa fala, mas eu não faço mal para ninguém. Tá, que bom, né? Que ótimo que não faz. Mas está fazendo o bem? Se não faz o mal, mas também não faz o bem, também não está ajudando como deveria. Está ajudando muito em não fazer o mal. Mas não está sendo o ideal, né? Não está fazendo tudo o que pode. Porque um pouco de bem, todo mundo pode. Todo mundo pode fazer. Pode não fazer grandes coisas. A Madre Teresa deixou essa frase, né? Se não pode fazer grandes coisas na vida, faça pequenas com muito amor. Então a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, que aí nós seremos reconhecidos por isso. Né? Se a gente não pode fazer mais, é porque a gente não aprendeu. Mas a maioria das vezes não é assim que na prática acontece. A gente pode fazer muito mais do que a gente está fazendo. Mas a gente não, né? A gente prefere não pensar muito a respeito disso aí. Então, só saber que a inferioridade que eu carrego hoje, né, que esse ser tão inferior que eu ainda sou, ele vai ficar para trás, que eu vou poder melhorar, que eu vou crescer, que eu vou me aperfeiçoar, isso é uma bênção muito grande. Né? A maior tristeza de alguém é ela imaginar que ela não vai sair daquela condição que ela está. É o caso daquele senhor que estava lá 4 metros debaixo da terra. A tristeza começou, o desespero começou a tomar conta dele, porque ele achou, vou morrer aqui mesmo, ninguém vai me encontrar nessa situação em que eu me encontro. Aí ele estava perdendo as esperanças e querendo se entregar. Nesse momento ele ouve a tal da voz, respira devagar. Então ali, aquilo foi para ele uma injeção de ânimo. Então é para a gente uma injeção de ânimo, a gente saber que nós vamos ter sempre a oportunidade de melhorar, sempre. A gente tem que ter mais ouvidos de ouvir e olhos de ver, como Jesus recomendava, porque a gente deixa passar, né? A gente deixa passar muitas oportunidades. Isso é uma pena, porque oportunidade não é como o tempo que não volta mais. Mas aquela pode não voltar. Nós vamos ter outras. Né? Então, até que ela bem parece com o tempo, sim. Porque o tempo que se passa, o tempo perdido, ele não volta. Mas a gente vai ter outros tempos. E as oportunidades acabam chegando nessa situação parecida com isso aí. Oportunidade perdida, pode ser que aquela ali a gente não tenha mais a chance de ter. Vamos ter outras. Muitas outras. Porque o Pai é misericordioso. Qual é aquele que no fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Isso me faz lembrar um livro maravilhoso que eu li, O Amor no Tempo do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Um livro maravilhoso, maravilhoso. É uma história de amor linda, linda. O amor no tempo do cólera. Aí, num determinado momento lá da sua narrativa, ele escreve o que a gente já ouviu também de outros escritores, que a sabedoria chega quando a gente não precisa mais dela. Isso é fato. A sabedoria chega num momento que a gente já errou tanto, que ela quase já não vai fazer diferença para a gente. Mas vai sim, claro que vai. Vai evitar que a gente erre mais. Não é? Porque a sabedoria chega através da vivência. Nós temos que ter experiência. O espírito precisa de adquirir a experiência. Está isso aí no livro dos Espíritos. E nessa aquisição de experiências, nós estamos adquirindo sabedoria, só que ela não chegou ainda. A gente vai errando. Aí a gente chega num momento que ela chega. A experiência nos ensina,
Não adianta a gente falar para o outro, né? Ele tem que vivenciar aquela situação para ele aprender. Só com o que ele ouve, ele não vai aprender. Né? O que até a gente falou aqui domingo, a criança, por exemplo, ela aprende com o que ela vê a família fazer, com o que ela vê os pais fazer, não é com o que eles ensinam, não. Porque quantas coisas a gente ensina e não faz. Então a criança pensa assim, bem, se meu pai e minha mãe não estão fazendo, não está certo, então eu vou fazer o que eles fazem. Né? Aí a vivência é que vai dando experiência. A gente vai vendo, vai aprendendo, vai fazendo e vai aprendendo. É um círculo aí, né, interminável, na aquisição da sabedoria. Mas, infelizmente, como Gabriel Garcia Marques coloca lá e outros já colocaram, a sabedoria chega quando a gente já não precisa mais dela. Mas sempre a gente vai ter, não é, algo a tirar dela aí para futuras experiências. Então, qual é aquele que no fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Todo mundo tem isso, né? Todo mundo passa por esses sentimentos. Na hora dá assim uma tristezinha, assim um desânimo. Mas como nós somos espíritas, a gente vai continuar estudando a doutrina e sabe que vai reencarnar. Não é só o espírita que sabe, mas no momento a reencarnação está muito dentro, né, atualmente dos ensinos do espiritismo. Pois esta experiência tardia não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Então aquela sabedoria que chegou quando a gente não precisa mais dela, a gente pode não precisar mais dela agora, mas ela estará conosco. E olha, experiência adquirida, sabedoria adquirida, vivências vividas, nada disso se perde. Né? Vai para o nosso arquivo mental, que por ocasião da morte é feita uma transferência do que está aqui no cérebro, que é o órgão do pensamento, da mente, né? A mente é o espírito, então ela precisa do cérebro, está tudo armazenado ali. No momento da morte, aquilo é retirado dali. Por isso que tem pessoas que falam, olha que interessante, esse dia eu estava lendo isso, algumas experiências de quase morte, pessoas falaram que a vida passou como num filme. Todos os eventos da vida foram passando com flashes assim, como se ela estivesse vendo um filme. Né? As pessoas que depois retornaram contaram isso, né, nessa experiência de quase morte. Isso realmente acontece com todos nós. No momento da morte, a alma, ela retira do arquivo cerebral, do arquivo mental, todas as realizações vividas, tudo que foi experimentado e vivido, e passa para os núcleos em potenciação do espírito. Vai tudo para lá. Aí aquilo ali é um pendrive, quantos megas, hein? Eterno, gigas, muitos gigas. Mano, olha, aí sim entra a questão da eternidade que dá um nó na nossa cabeça. Não tem fim, não é? A capacidade desses núcleos em potenciação do espírito não tem fim, a capacidade deles. Então passa para lá. Tudo para, aí vai com o espírito, tudo que ele aprendeu, tudo que ele adquiriu, por ocasião da reencarnação, o que for necessário para as experiências que o espírito vai vivenciar naquela oportunidade, de novo o espírito coloca no cérebro. Aí nós vamos aos pouquinhos, né, passeando pelos andares do cérebro, inconsciente, né, ainda, mas tendo o subconsciente, o consciente e o superconsciente, está tudo lá. A hora que a gente precisa, aquilo vem ao nosso nível de consciência. Né? Sai do núcleo de potenciação e vai para ali. Então é uma máquina perfeita, realmente, não tem nada mais perfeito. O cérebro é assim, fantástico, fascinante. E os profissionais da área cada dia se encantam mais com ele, né? Porque realmente as descobertas, eu vou até agora puxar a sardinha no finalzinho da nossa apresentação aqui, para o que eu adoro cães, vocês sabem que eu amo cães, né?
Eu acho que não tem ninguém que goste mais do que eu. Pode gostar igual, mas eu sou apaixonada pelo reino animal. Cães e cavalos são minha preferência. E fizeram agora uma pesquisa, tá aí na área da ciência, eu adorei isso, que eu já tinha constatado, mas todo mundo fala que eu sou doida, né? Que eu vejo expressões diferentes na carinha da minha cachorra. Meu filho fala, vai pro hospício com a camisinha assim, ó, cheia de cachorrinho. Aí, eles brincam comigo que eles vão me botar lá. Foi feita uma pesquisa e os animais, o cérebro dos animais foi estudado em ressonâncias, né, com os exames de ressonância. Esses animais foram treinados mais de 3 anos para entrar na câmara, para entrar naquele tubo, para ficar quietinho, para botar o fone, para não poder alterar a audição. Eles foram treinados para isso. Aí eles fizeram ressonância e a demonstração de emoção e sentimento deles é igual à nossa. É igual à nossa. Eles demonstram a tristeza, o mesmo ponto do cérebro nosso que trabalha, o deles trabalha. Então eles sentem, eles amam, eles ficam com raiva também, eles ficam com ciúme, eles ficam tristes, humilhados. É tudo igualzinho. E aí eles fizeram um estudo e constataram que um cão, ele tem, claro que, levando em consideração a raça e essas coisas todas que tem uma variação, mas, no geral, é uma criança de 3 anos. Gente, 3 anos, uma criança de 3 anos entende tudo. Uma criança de 3 anos, ela sabe muito. E o cão é uma criança de 3 anos. A inteligência dele é equiparada a uma criança de 3 anos. Eu fiquei muito feliz com essa constatação, porque eu já sabia disso para mim, né? Mas isso como prova científica, isso foi um prato cheio para mim e eu adorei. Né? Mas olha, muita paz para todos. Continuemos a estudar a doutrina espírita, porque é tudo de bom, né? É tudo de bom na nossa vida. É uma bênção muito grande que Deus derrama sobre nós. Muita paz para todos.